live, né? Já tá. Aqui já aparece pra mim, live. Tem como a gente checar se a gente tá ao vivo mesmo? Na verdade, nós já estamos. Nós já estamos, é. Só que não tem ninguém nos assistindo, mas tudo bem, não tem problema. Uma pessoa. Então vamos lá. Boa noite a todos. A gente está aqui ao vivo no Facebook. Mais uma live que a gente está fazendo, diferentemente das outras que nós já fizemos. É a segunda agora no Facebook. Eu vou combinar uma coisa com vocês, Patrícia e Priscila, deixar pelo menos umas 5 pessoas estarem vendo a gente. Aí eu vou ver alguns comentários aqui, porque eu consigo ver no meu computador aqui os comentários que o pessoal vai fazendo, embora eu não possa postar. Mas na hora que a gente atingir umas 5, 6, a gente já começa a falar especificamente sobre o nosso assunto, tá? Porque combinamos agora, pessoal, que a gente vai controlar o tempo, porque senão fica uma live muito exaustiva, enfim. E a ideia é ser bem objetivo, até porque nós temos um tema delimitado, que foi o anunciado, inclusive, que é sobre pensão por morte, né? Claro que a gente vai tocar também nesse assunto, é um assunto delicado, de certa forma, até porque a pessoa que precisa, necessita desse benefício previdenciário, ela está passando por uma situação de perda, né? E aí até a Patrícia, a Priscila podem comentar um pouquinho sobre isso. Bom, é o seguinte, conforme o combinado, aqui no meu olhinho aqui que aparece, já estão 4, tinham 6 pessoas. Ó, vamos começar então. Então, novamente, vamos fazer uma live hoje sobre essa questão de pensão por morte, e a nossa convidada, mais do que especial, doutora Patrícia Moraes, é nossa super parceira no nosso escritório, meu e da doutora Priscila, a respeito na área previdenciária. Nós vamos falar hoje, então, sobre isso. Eu vou começar aqui com as perguntas, embora seria interessante, eu acho, todo mundo falar um oi, né, primeiro. Vou dar oportunidade aí. Patrícia e Priscila, por favor, 2 minutinhos, ó, a gente tem um tempinho para vocês pelo menos falarem um oi. Recebi o primeiro coraçãozinho, emojizinho aqui de coração da Michele. Obrigada, Boa Michele, noite, permaneça gente. com a gente. Obrigada, E aí Michele. eu vou dar um tempinho para vocês darem um oizinho, tá? Vamos lá, Paty, dá um oizinho, por favor. Bom, primeiro, obrigada a vocês pelo convite, obrigada a todos que estão assistindo. É um assunto realmente delicado. Eu confesso que hoje, durante o dia, eu fiquei até um pouquinho abatida, mas, enfim, né? A gente está aqui para tentar justamente ajudar as pessoas que estão passando por esse momento, né? Porque a gente sabe também que no momento de perda tem tanto uma desestruturação emocional quanto uma desestruturação financeira. Então, e aí hoje, por exemplo, as pessoas elas tinham muito em mente assim, nossa, eu vou ali no INSS e vou requerer meu benefício, mas hoje o INSS não está nem aberto, como é que eu faço, né? Será que eu tenho direito? Será que eu não tenho direito? Então, a intenção hoje é realmente de levar informação, apesar de ser um tema muito pesado, vamos dizer assim, né? Mas que hoje nos permeia, né? A gente, infelizmente, tem recebido aí notícias diárias do aumento das pessoas que vêm falecendo em decorrência do Covid-19, além das outras moléstias e outras causas. Então, espero poder contribuir um pouquinho. Eu acho que se eu conseguir ajudar uma pessoa com as informações que eu vou passar, eu já vou ficar assim, com a sensação de missão cumprida, né? Então, obrigada. Com certeza. E obrigada pela oportunidade de falar e de estar aqui com vocês. Imagina, Paty, obrigada a você. Vamos lá, Pri. Boa noite, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. E é bem isso que a Patrícia colocou, né? A gente tem a necessidade de fazer a live para informação, mas nós somos seres humanos, como qualquer outro, e sentimos essa situação em que todos estão passando. Claro que, diante das perdas, a gente se solidariza na medida do possível, porque a gente sabe que somente as pessoas realmente que passam por isso sabem o sofrimento, né? Mas, de qualquer forma, é bom que se deixe bem claro essa situação, que nós estamos aqui para tentar auxiliar da melhor forma possível nessas questões em que a pessoa
queira o seu direito, né? Busca do seu direito. Então, é mais nesse sentido. E obrigada por quem está nos assistindo. E, de novo, obrigada pela Patrícia pela participação. Eu que agradeço. Bom, vamos lá. A gente tem a Luciana Galo, nossa colega do Black, tá nos acompanhando. Ai, Ela Lu. falou que ela entrou Oi. errado. Ela entrou errado e acertou. Então, Lu, fica com a gente aqui e contribui, tá? Mais um pouquinho também. A Patrícia colocou uma situação bem interessante no sentido do que o INSS está fechado, né? Ou seja, e eu passei por isso, né? Todo o pessoal sabe aqui, eu postei, inclusive, pelo falecimento do meu pai, não em decorrência do Covid-19, mas é aquilo, você não sei, a gente está muito mais acostumado com esses órgãos quando eles são abertos e você tem informação. Então, é claro, existem os canais de comunicação online, existe o 135 do INSS, mas enfim. E olha, né, e mesmo assim eu senti algumas dificuldades para operacionalizar as coisas. E assim, sou advogada e conheço o assunto. Né? Então eu imagino assim, o que as pessoas que não têm esse conhecimento específico não passam, né? Numa situação muito. É uma situação assim, quais as providências que você tem que tomar. Então, assim, é muita coisa, né? E eu acho que a última coisa que você pensa, né? Se é um ente querido, né? Como é que você vai fazer, né? Então, se nem o INSS está aberto, é o que eu imagino, né? Uhum. A gente tem uma notícia de que parece que volta a atividade dia 19 de junho, que é amanhã. Não sei, né, Patrícia? Depois, se você puder comentar um pouquinho sobre isso, se você tem alguma informação mais privilegiada, acredito que não sei, mas você poderia até comunicar. Bom, vamos lá. Qual que é a primeira pergunta aqui que a gente tem a fazer para deixar isso começar, né, com esse esclarecimento? Que eu queria que a Patrícia tentasse, o pessoal que está nos assistindo, quem que é? Quem que é essa pessoa que tem direito, que pode receber essa pensão por morte? Ou seja, a pensão por morte é mais um dos benefícios previdenciários, digamos assim, né? E que você pode requerer e você pode, inclusive, questionar caso você já receba, né? Eu acho que é legal colocar isso, né, Patrícia? Caso você já receba, já seja um pensionista, eu acho que há possibilidade também de você discutir se isso está atualizado, se isso está regular. Então, na verdade, eu queria que você respondesse, eu até acrescentei essa pergunta, tá? Não tá nada combinado, para vocês verem como é ao vivo mesmo, né? Eu queria só que você dissesse isso, né? Assim, a questão que é a questão de requerer e a questão de você revisar, né? Só para o pessoal entender essas duas facetas aí, digamos. Uma vez que eu recebo pensão por morte, quer dizer que eu nunca mais vou poder revisar isso, tá? Por favor, Paty, você explica pra gente? Claro, olha, quanto aos canais de comunicação do INSS, como você bem falou, tem 135, tem a plataforma Meu INSS, que a pessoa pode se cadastrar e pode fazer os requerimentos, tá? Só que também, às vezes, poxa, mas que documento é esse? Enfim, se tem alguma dificuldade, por isso é o que você falou, muitas vezes a gente se imagina indo até uma agência, né? Elas, na verdade, por uma determinação que ela é válida para todo o território nacional, eles estão fechados até amanhã. Então, em regra, voltariam segunda-feira as atividades. Tá? Por enquanto, não tem nada oficial. Porém, acredito que ele ainda vai ficar fechado, no mínimo, até o final do mês, tá? Mas não é nada oficial. Também entendo que até mesmo esse retorno, ele vai acabar depois sendo segregado por estados, né? Porque tem estados que a questão está mais controlada, outros estados que está menos controlada. Eu acho que é justamente aí que eles ainda estão num debate, né? Porque hoje está fechado no Brasil inteiro, mas eu não acredito que vai ser possível um retorno no Brasil inteiro, de forma simultânea, né? Até porque, infelizmente, o que a gente imagina? Puxa, vão ter fila de pessoas lá daí, né? E aí vai acabar tendo tumulto. Tem muita gente, inclusive... Que não pode, né? Que não pode. Tem que evitar. Exato. Porque tem muita gente que, inclusive, está aí pendente de perícia, né? E eu não tenho notícia de nenhuma perícia agendada. Por isso que eu comento que acredito que não retorne na segunda. Mas, enfim, essa informação depois a gente divulga
Assim que nós tivermos, nós divulgamos nas redes sociais. E, enfim, o oficial que nós temos também, é 19 de junho, né? Por enquanto. Por enquanto. E a mídia também, com certeza, vai dispor aí. Mas quanto à possibilidade de recebimento, né, do benefício. A pensão por morte, ele é um benefício que visa assegurar uma qualidade de vida para os dependentes. Então, ou seja, para aqueles que realmente dependiam desse ente querido falecido. Então, são os filhos menores, e aqui a gente tem que destacar uma coisa: para a lei da Previdência Social, ou seja, para o INSS, todos menores são considerados aqueles que têm menos de 21 anos, e não 18 anos, como para outras questões civis, né? Sim. Então, para o INSS, 21 anos. Sim. Então, tem menos que 21 anos, mas tem menos que 21 anos, só que, eventualmente, não morava com o pai, ou não sei o quê. Tem direito da mesma forma, tá? Também o cônjuge, ou seja, esposo ou marido, desde 88, isso está muito pacificado, tanto o homem quanto a mulher têm direito de receber o benefício. E a emenda constitucional 103, que é a reforma da Previdência, também inovou uma coisa que, na verdade, a gente já conseguia lá perante os tribunais, mas hoje a gente tem isso na lei, que também é extensivo aos enteados que são dependentes. Então, se eu comprovar que eu tenho um enteado, ele é meu dependente, e eventualmente acontecer algo comigo, esse meu enteado, ele também vai receber pensão por morte. Então, há essa extensão, não só para os filhos biológicos, mas também para os enteados que estejam... Fala, claro. Essa situação dos enteados é independente de colocar ele como dependente na declaração do imposto de renda, por exemplo? Ou precisa estar vinculado? Não, você precisa comprovar o grau de dependência. Tá. Não necessariamente através do imposto de renda, porque às vezes uma pessoa, por exemplo, ela era uma pessoa com salário de R$ 1.500, então ela nunca fez uma declaração no imposto de renda, porque ela estava isenta. Né? Então, ela está na faixa de isenção, ela nunca apresentou a declaração do imposto de renda. Então, ela vai ter que fazer essa prova através de alguma outra forma, né? De alguma outra forma. Agora, é uma pessoa que, poxa, ela entregava a declaração do imposto de renda e ela acabou nunca colocando o enteado como dependente. Ok, a gente vai ter um trabalho maior aí para provar isso para o INSS, a gente, que eu falo, qualquer um que for requerer, né? Vai ter um trabalho maior, porque vai ter que fazer isso através de outros documentos. Mas isso também é possível. Não está limitada à informação declarada no imposto de renda. Ok. Tá? É que vamos lá, só para complementar, desculpa, Patrícia, desculpa, Priscila, mas eu acho que ajuda. Claro. É que assim, vamos só para o pessoal entender aqui, uma vez que você, até sei porque que a doutora Priscila fez essa pergunta, porque a gente tem casos lá no escritório sobre isso. A questão é entender o seguinte, que claro, uma vez que você declara no imposto de renda, você já tem a prova, né? Você já fez a prova de uma maneira mais concreta, mais factível, né? O que não quer dizer que você não tenha como fazer a prova dessa dependência. Né? Aí é o que você falou, a pessoa que vai solicitar isso é que vai ter que fazer a prova dessa dependência, né? Perfeito, isso mesmo. E também, muitas pessoas não sabem, mas os pais podem pedir pensão por morte de seus filhos. Então, eventualmente, eu perdi meu filho e eu dependia financeiramente desse filho, eu também tenho que fazer essa prova da dependência econômica, eu posso receber a pensão por morte do meu filho. E irmãos, quando dependentes ou inválidos. Então, por exemplo, se eu tenho uma irmã que ela é dependente ou ela é inválida por questões, enfim, qualquer tipo de invalidez. Necessários. Qualquer tipo de invalidez, então seja ela intelectual, ou enfim, ela também pode requerer, essa pessoa pode requerer o benefício de pensão por morte, tá? Então, assim, a gente percebe que existe um leque grande, né, que às vezes a gente fica só imaginando a questão dos filhos, ou a questão do cônjuge, né, do marido, da esposa, mas a gente tem uma abrangência maior. Então, essa informação é muito importante. E aí você tinha me feito uma outra pergunta, que
Você fez uma outra pergunta, Fernanda. Você não brincou, falou, não tá no eu falei, não estava no script, tá, lembrei. É que eu perguntei, na verdade, assim, quem tem direito, né, a receber pensão por morte, mas naquela questão que é possível você revisar, né, a pensão por verdade. morte. Lembra que eu falei? Sim. Às vezes, o que acontece? Quando eu requeiro, por exemplo, a pensão por morte, eu sou mãe e tenho 2 filhos. Eu consegui a pensão por morte para os meus 2 filhos, mas eu, que sou mãe, era uma convivente, ou seja, eu vivia em união estável, mas eu não era casada no cartório. Era casada, morávamos juntos há muitos anos, tínhamos filhos em comum, mas eu não tinha ido lá no cartório legalizar. Às vezes a pensão por morte ela vai vir só para os meninos. Eu posso pedir a revisão e pedir a minha inclusão? Posso, isso é possível. Inclusive, assim, eu sempre recomendo que a pessoa faça uma auditoria no benefício concedido. O que é essa auditoria? É realmente para que seja revisto e analisado se foi efetivamente cumprida a lei, se tudo que deveria ter sido concedido e apurado no momento da concessão do benefício foi feito de forma correta. Então, essa auditoria no benefício ela é bem interessante, porque hoje, como nós estávamos falando, ainda mais nessa coisa, antigamente a gente sentava na frente do rapaz do INSS e contava a nossa história. Sim. Hoje a gente faz tudo isso de forma muito mecanizada, né, pela internet. Então eu envio vários documentos. É o que o sistema permite, né? Hoje é o que o sistema faz. E o sistema também, né? Ele não vai ter essa sensibilidade humana que às vezes você falando com o rapaz lá do INSS, né, com o técnico, ele ia explicar, olha senhora, traz isso aqui também, traz aquilo que está faltando, a senhora não trouxe? E a gente não tem isso hoje, né, quando a gente requer benefício pela plataforma, né, do meu INSS. Então, por isso é importante essa auditoria. Perfeito, perfeito. Ótimo. Bom, aí já falando também, né, e ainda sobre a pensão por morte, às vezes chegam muitas pessoas a questionar para nós se pode haver um acúmulo dessa pensão por morte. Então, como que poderia acontecer? Por exemplo, uma mulher que já é viúva e recebe a pensão por morte desse marido falecido e se casa novamente. E aí, por uma fatalidade, esse eventual marido, né, falece. Ela pode acumular uma outra pensão por morte? Não, ela não pode, tá? Antigamente até o pessoal falava, né, a viúva negra, casa com ela enterra todo mundo. Acumula pensão, né? Recebe pensão de um monte de marido. Isso não existe, tá? O que acontece é o seguinte, eu posso fazer a opção pelo melhor benefício. Então, por exemplo, eu tive um marido, esse meu marido faleceu e eu recebo uma pensão de R$ 1.500 deste marido. Eu casei novamente e, infelizmente, passei pela mesma situação e perdi o marido novamente. Só que este marido, eu tenho direito a um benefício de R$ 2.000, então ele é mais vantajoso. Então, o que eu posso fazer? O segundo casamento foi melhor. Então, o que eu posso fazer? Eu posso abrir mão desse primeiro benefício e ficar, então, com o benefício do meu segundo marido. Mas e se é o inverso? Na verdade, aquela que eu já recebia já é a mais vantajosa. Perfeito, então fica com ela. Então, você não precisa nem requerer. Isso, mas como é que eu vou saber se é a mais vantajosa? Porque, assim, hoje também a gente teve, com a reforma da Previdência, muitas alterações dos cálculos do benefício. Então, aí o ideal é que seja feita uma análise para ver qual o benefício que é mais... Até porque, às vezes, quando a pessoa estava aposentada, esse cálculo fica mais fácil. Mas se a pessoa, por exemplo, ela não estava aposentada, é um outro cálculo que é feito. Então, tem que tomar essa cautela, esse cuidado. Mas e se eu for lá no INSS, eles vão... me tirar o melhor benefício? Não, eles vão te dar o melhor benefício, pelo menos essa é a ideia. A lei determina, pelo princípio da eficiência, lá na Constituição Federal, que a senhora receba, ou o senhor receba o melhor benefício. Certo. Eu não posso aqui assegurar que isso vai acontecer, porque, né, somos humanos, o INSS é composto de funcionários humanos, então pode haver algum erro, mas a lei te assegura o melhor benefício, mesmo que eu vá lá sem saber qual dos dois vai ser o melhor. Mas aí eles têm que me dar o melhor.
Ô, Patrícia, desculpa. Tem uma pergunta aqui, eu tive que pôr o óculos, né? Uma pergunta aqui do Marcelo Brandão. Boa noite, doutora. A questão de arrimo de família, sendo falecido e tendo mais irmãos, só que o arrimo que contribuía com a maior parcela da subsistência familiar, os pais podem, né, podem pedir a pensão por morte nessa hipótese? Podem sim, tá? O que, que eles têm que comprovar? Que esse filho efetivamente era o que mais contribuía, tá? Mas como é que eu faço essa prova, né? Porque às vezes até, inclusive, o filho não morava mais com os pais, né? Às vezes acontece Mas isso. era aquele que tinha mais condição, né? Mas é o que tinha mais condição, que mais ajudava. Isso pode ser feito, inclusive, a comprovação através de testemunhas. E através, sabe, de nota fiscal, daquela TV que o filho comprou, daquela geladeira que o filho trocou e acabou comprando no nome dele, enfim, para demonstrar. Às vezes também, hoje até com a nota fiscal paulista, a gente tem pelo menos aqui em São Paulo, né, não sei, nos outros estados, a gente tem uma facilidade que a gente consegue ali resgatar alguns cupons fiscais. Então, por exemplo, todo mês ele fazia uma compra no mercado, ele me levava lá em casa, compra, ou enfim, essas são as formas, e através de testemunhas. Por quê? O que o juiz vai precisar entender, né? Falei juiz por força do hábito, né, da justiça. Sim. Mas, enfim, o que o INSS, ou quem estiver analisando, ele precisa ficar convencido de que efetivamente a pessoa teve uma perda na qualidade de vida, por falta de recursos financeiros que eram dados por este filho. Então, isso pode ser feito, inclusive, por depoimento de amigos, conhecidos, vizinhos, enfim, são formas de se fazer essa comprovação. Você falou juiz, não foi errado não, Patrícia. Errado assim, não foi... até porque pode acontecer, isso que é interessante, pode acontecer de você solicitar isso administrativamente e ter uma negativa, colocar na vala comum. O que é bastante comum. O que é bastante comum, então você vai ter que precisar fazer provas disso. O que eu acho interessante a gente deixar claro aqui é que nós estamos discutindo questões em relação a benefícios previdenciários que eles podem ser concedidos, eles deveriam ser concedidos na esfera administrativa e que a gente conhece, né, que nem sempre são concedidos, né, então é interessante perceber que tem por isso que a gente fala, procura sempre um profissional que conheça, que tenha essa habilitação, né, não é fazendo, né, puxando sardinha, não é que é assim, pro nosso lado, mas é que a gente tá lá no dia a dia e tá estudando isso, né? E que, infelizmente, é uma questão frequente do INSS, a não concessão administrativa. Então, e a gente entende de qualquer meio, exatamente. Diante da complexidade que inclusive, né? E só para poder finalizar, assim, existe a possibilidade, por exemplo, das testemunhas serem ouvidas no INSS, né? Existe um procedimento chamado justificação administrativa. Mas se a gente fizer uma enquete, eu acho que nem 1% da população já ouviu falar sobre essa justificação administrativa. Porque é algo que eles não operacionalizam, eles não fazem, deveriam, mas aí vem as justificativas, falta funcionário, falta tempo, a gente não tem nenhuma sala para poder receber as pessoas aqui e ouvi-las, enfim. Então, no sentido de que a lei até determina que exista, mas a gente sabe que na prática isso não acontece. Ok. Não, e muitas vezes a pessoa nem sabe, né? Por mais que ela pode até ser informada, você tem que recorrer, você tem que fazer uma justificativa. O que é isso? Às vezes a pessoa te procura, quantas e quantas vezes a gente já não foi procurado, pra pessoa falar assim, eu preciso, eu não sei como é que eu faço, você me ajuda a escrever? Né? Bom, pessoal, meninas lindas, sabe a Luciana, a Lu Galo, nossa colega do Black? Ela tem um casinho pra falar, ela quer saber a nossa opinião. Ela coloca assim, caso concreto, doutoras, o marido falece eletrocutado, prestando serviço para uma loja em 7 de 2019. Ela não fala o mesmo, deve ser março. Sendo que o último vínculo trabalhista em 3 de março de 2018. Não deu entrada no seguro-desemprego, pois tinha uma microempresa, uma ME, aberta.
requerimento administrativo indeferido. Não houve CAT. Qual a opinião das nobres doutoras? Ou seja, é isso, depois ela corrigiu aqui, prestando serviço. Então é isso. O marido é parecido com um caso que a gente trabalhou semana passada, né, Priscila e Patrícia? Exato, e ela ainda complementa, Fê, colocando assim, o pedido administrativo foi de pensão por morte urbana e não acidentária. Indeferimento do INSS por falta de qualidade de segurado. Isso aí. Enfim, o que acontece? É lógico que a gente teria que ter maiores elementos aí, saber por quanto tempo essa pessoa contribuiu. Isso. Né, para a gente poder saber até que ponto a gente tem a extensão do período de graça. O que é o período de graça? É realmente, como o nome nos remete, né, algo que é dado, é uma graça alcançada. O que é isso? É que quando a pessoa ela para de contribuir, então, aparentemente parou de contribuir em março de 2018, ela deixou de contribuir, passou mais de um ano, né? Porque um ano, vamos dizer assim, é padrão, vamos dizer, né? Certo. No mínimo. Você não perde, você não perde a qualidade de segurado, mas assim, você tem que ver se você já tinha qualidade de segurado. Mas como é um acidente, vamos em frente, né? Tá. Aí o que acontece? Aqui ela está falando, pelo que eu percebi, que de 1 ano e 4 meses. Então, para a gente saber se a gente tem essa prorrogação ou não, realmente tem que analisar o caso. Por quê? Por exemplo, se foi em março de 2018, até para que ele começasse a contribuir, vamos pensar assim, não, então terminou em março de 2019? Não é isso, porque ele teria que contribuir em abril, que vence em 15 de maio, então no mínimo a gente teria prorrogação aí até 15 de maio. Então a conta ela é um pouquinho chatinha, ela é minuciosa, mas dependendo de quanto tempo essa pessoa ela havia contribuído antes, ela tem essa extensão do período de graça. Além disso, também é importante, mas ele não deu entrada no seguro-desemprego, mas se ele foi demitido, o próprio período do aviso prévio, ele também pode ser prorrogado. Ela fala aqui que ele teve menos de 10 anos de contribuição. Ah, tá, então ele não teria direito lá aos 24 meses, né? Então, assim, mas ela também citou uma coisa que é interessante, ele tinha uma ME. Então, assim, esse é o ponto. Se ele tinha nesse caso, tá? É lógico, né? Mas assim, se ele tinha uma ME, e ele emitiu notas, por exemplo, então tá comprovado que ele trabalhou. Exato. Se tá comprovado que mas ele não pagou, tá, tudo bem, aí ele é um devedor, mas ele era um trabalhador. Então ele tem a qualidade de segurado. Por quê? Ele estava trabalhando. Apesar de ele só estava inadimplente com as obrigações fiscais, previdenciárias. Mas ele era um trabalhador. Ele foi era um trabalhador. Então, o que acontece? Nesse caso, se você tem prova de que ele efetivamente trabalhava, tanto que agora com a reforma também isso mudou um pouco, eles tentaram, vamos dizer assim, aparar isso, que não pode, você não pode ter inscrição pós-mortem, você não pode fazer recolhimentos em atraso. Mas aí, no caso, eu entendo que é sim passível de, por esse caminho, ter o benefício de pensão por morte concedido. Precisamos aí analisar mais alguns detalhes. Você, Ana, fica à vontade de você me mandar, inclusive, aí a gente é colega, tá até esclarecendo, não é cliente, é colega dos advogados, então, nesse caso, eu fico ao seu dispor para a gente bater um papo sobre isso. Maravilha. Até porque é a coisa que a gente mais gosta de fazer, né? Discutir os casos. Discutir os casos. Porque cada um vai ter uma visão, opinião. Enfim, e às vezes uma ideia. A gente estuda muito, né? Então, às vezes, a gente fala, poxa, eu já vi um caso semelhante, parecido, e aí as coisas se encaixam. É boa essa discussão, é saudável, né? Sim. Você falando, Patrícia, bastante sobre a reforma, né, da Previdência e tal, eu acho que já posso puxar aí um gancho com relação à pergunta que eu ia fazer, até essas regras, né, de pensão e tudo. Eu não sei se é melhor falar as regras agora, que a Fê acho que ia ter uma pergunta sobre essa questão, e depois mas pode adiantar, fica tranquila, Pri. Mas aí, assim, existem algumas regrinhas para o pedido de pensão por morte, né? E agora, com a alteração da emenda constitucional 103, em 2019,
elas foram alteradas? Teve alguma coisa de diferente aí nos requisitos para o pedido de pensão por morte? Então, as mudanças, elas têm, a gente tem tanta mudança aí na forma de cálculo, né? A gente teve uma mudança muito expressiva na forma de cálculo. Por quê? Por exemplo, se a pessoa ela não era uma pessoa aposentada, o benefício vai ser calculado como 50% do valor que ela receberia numa aposentadoria por invalidez, mais 10% para cada dependente. O que ela receberia na aposentadoria por invalidez? 60% da média. Ou seja, ela vai receber 60% de 60%. Então, muito, né? é um negócio, porque se você for ver, então ela vai receber 36%. Exatamente. Só que existe aí uma situação de algumas questões que são um pouquinho diferentes. Por exemplo, esse cálculo vai ser diferente quando houver algum inválido que seja dependente. Então, esse inválido pode ser o pai, o filho, enfim, não importa. Que tenha uma pessoa que seja inválida. Ou no caso de acidente, tá? Então, no caso de acidente, a gente não tem 60%, 60%. A gente vai ter uma outra, é o 100% de 60%. 60%. Tá? Uhum. E aí, nesse caso, mas vai ser de 60% do quê? De uma média. E aí a gente tem algumas questões que estão sendo debatidas, né? A gente já está analisando de qual é a forma mais benéfica de calcular. E que isso, administrativamente, o INSS não está aceitando. Mas a própria emenda constitucional, ela permite uma forma de cálculo mais vantajosa. Porém, o INSS, através de uma instrução normativa, diz que isso não é válido para o benefício de pensão por morte, que isso é válido para os benefícios programáveis, mas não para eles. Mas, o que a gente vivencia, né? A instrução normativa é maior do que a lei, que é a Constituição, que, enfim, né? E até só para... O que é uma instrução normativa? Isso. A instrução normativa, ela, vamos dizer assim, é um manual por servidor do INSS. Então, sai a lei, e aí, imaginem o seguinte, né? Quando sai a lei, ela vem falando, tem direito a isso, direito a aquilo, papapá. Ok. Aí o funcionário do INSS, tá, e como é que eu faço isso? Aí vem essa instrução normativa, que é o tipo manual. Só que esse manual, às vezes, ele é mais restritivo do que a lei. Então, a lei falou assim, olha, dê com as duas mãos. Aí o INSS diz, não, para eu dar com as duas mãos, não. Dá com uma mão só, dá com uma mão só. E aí, nisso, às vezes, você não entrega tudo que tem que entregar. E, às vezes, o INSS deixa de entregar o que tem que entregar. Exatamente. Então, é possível que isso aconteça. No caso da pensão por morte, em algumas situações, isso é certeza que vai acontecer. Mas não tem como dizer quais são os casos? Não, realmente tem que analisar, como a nossa colega, a doutora Luciana, trouxe um caso, então a gente tem que... São muitas nuances, né? Que nem quando a gente vai no médico. Tem como, assim, às vezes eu estou com os mesmos sintomas que outra pessoa, mas é uma doença diferente, porque aí depende de N outras situações. Sim. E aí você só tem como organismo, né? E você só tem como analisar quando você traz exames. E é a mesma coisa, quando você fica com a pessoa e traz a documentação para melhor análise, né? Não tem jeito. Não tem jeito. É super interessante a gente fazer esse comentário, até porque muitas das pessoas que nos procuram falam assim, eu tenho direito, eu não tenho direito, eu vou levar minha carteira, não vou levar minha... Aí, assim, é importante o pessoal que está nos ouvindo, e até porque vai ficar gravado também, entenda que não basta a carteira de trabalho, né? Nós temos que fazer toda uma análise do próprio CNIS da pessoa, ou seja, a gente tem que ter acesso a essas informações previdenciárias, né? Então, eu acho que isso é importante, porque senão tem como você analisar a situação se você realmente não tem o exame, né? Ou seja, você não tem como analisar a situação previdenciária se você não sabe tudo o que aconteceu na vida dessa pessoa, que ela foi trabalhadora, seja ela autônoma, por microempresa, seja como contribuinte individual, seja como empregado, ao longo da sua vida, né? Bom, a Luciana comenta aqui, mas depois a gente comenta, ela coloca que o outro ponto interessante é a questão do óbito, antes da reforma, tá? Sim. E se você quiser comentar, a gente tem 2 minutinhos para você comentar isso, que depois eu tenho outras perguntas para te fazer.
Porque a questão acidentária, ela já por si só muda muita coisa, né? Uhum. Mas, por quê? A morte, entre aspas, sempre é um acidente, né? Alguns vão dizer, né? Tipo, ninguém está esperando, ninguém quer esperar a morte, né? E aí a gente pode até puxar um gancho, que eu não sei se é isso que você vai falar depois, Fernanda, mas enfim, que é a questão, por exemplo, agora do Covid-19, né? Isso. Será que é um acidente de trabalho? Será que não é um acidente de trabalho? Foi a própria medida provisória havia sido editada meses atrás, logo no início da pandemia, em março. Ela dizia que não poderia ser considerados, casos de Covid-19 não poderiam ser considerados como acidentes de trabalho. Acidente de trabalho. Aí veio uma decisão do STF e disse, não é assim. Só que também não é que a decisão do STF diz que tudo é acidente de trabalho. É dessa forma. Então tem que ser analisado caso a caso. Quando a gente analisa caso a caso, é interessante também verificar o tipo de exposição que a pessoa estava. Porque é um tipo de exposição biológica, né? Então, assim... E aí a gente tem um mar de situações para a gente imaginar, né? Uma imensidão. Por exemplo, se eu trabalho numa empresa que eu sou degustadora de alimentos, eu vou conseguir ficar de máscara o tempo todo? É meio impossível, né? Mas se você não faz seu trabalho. Né? Não faço meu trabalho. Mas como é que eu vou provar que foi lá dentro que eu peguei se eu nem enxergo o tal do danado do vírus? Como é que eu faço? Aí existe toda uma linha de raciocínio jurídico, tá? Porque o próprio decreto 3.048 de 99, existe algumas normas aí que nos levam, existe um caminho a percorrer que você consegue comprovar um acidente de trabalho, sem necessariamente, porque assim, no primeiro momento a pessoa fala, mas tá bom, como eu vou provar, né, esse acidente de trabalho? E aí vem mas por que é tão importante provar um acidente de trabalho? Aí a gente tem duas vertentes. Importante do acidente de trabalho. E até aquela hora eu ia comentar, esqueci, a doutora Luciana falou da CAT. Para quem não souber, a CAT é um formulário que é um comunicado de acidente de trabalho. Essa CAT, ela tem que ser emitida, em regra, pela empresa, tá? Mas caso a empresa não emita, você tem outras formas de emissão. Inclusive, você mesmo pode emitir isso via internet, tá? Mas nesse caso, eu sugiro que você tenha pelo menos ali o prontuário médico, né? Que tipo de tratamento você foi submetido, enfim, maiores informações, tá? Mas voltando. Aí o que acontece? A gente tem tanta questão, como eu estava dizendo, né? Do cálculo do benefício. Então, por exemplo, eu tive que ficar afastado um mês. Vai dar diferença no valor que você vai receber quando você entrar na caixa, né? Que o pessoal diz que não é mais o auxílio-doença também, é o auxílio por incapacidade temporária, né? Que depois a reforma mudou o nominho. Ou quando a gente tem um caso, por exemplo, de, infelizmente, um caso mais grave, houve uma morte. Né? No caso da morte, também os dependentes vão ter um benefício calculado de forma diferente. Mas além disso, o que mais eu tenho direito? Se você ficou afastado e você chegou a receber esse benefício por incapacidade temporária do INSS, você vai ter uma estabilidade no emprego de 1 ano. Né? Durante 1 ano, a empresa não pode te demitir. Então, isso também é algo que, às vezes, as pessoas não sabem. Ou, assim, a gente sempre imagina muito acidente, como a doutora Luciana relatou, né? Foi eletrocutado, enfim, algo mais, vamos dizer, impactante, né? Que você vai lá, viu, pô, a pessoa caiu. Não, mas às vezes ela pode vir de outra forma. Então, só para fechar, então, por que eu dei toda essa volta? Porque senão as pessoas às vezes ficam muito assim, então só o médico, porque o médico ele está lá na linha de frente. Então, vamos dizer assim, é mais notório que ele de repente contraiu lá no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho. Não é tão limitado, tá, gente? Isso pode ser ampliado sim. Aí é lógico, de novo, caso a caso. Né?
Vamos deixar só para era uma pergunta que realmente eu ia fazer logo à frente, mas aí foi ótimo que você já adiantou, porque você pegou um pouquinho do gancho da próprio comentário aqui que a Luciana fez. Embora ela falou sobre o óbito, né? Sobre você morrer antes da reforma e morrer depois da reforma, né? Pensão por morte antes da reforma e depois da reforma. Mas tudo bem, calma que depois a gente comente sobre isso. O que é interessante, assim, é que eu ia fazer realmente uma pergunta que a doutora Patrícia já se adiantou a respeito dessa questão da pensão por morte concedido a parente que foi vítima do Covid-19, mas que foi contraído no ambiente de trabalho. Então, assim, é importante a gente separar aqui as questões, porque a gente vê o número de mortes, né, e a gente podemos, inclusive, espero que não, claro, que podemos nós, inclusive, termos na nossa família pessoas vítimas que venham vítimas, ou melhor, pessoas que contraíram ou contraiam essa doença e venham a óbito. Todos nós estamos sujeitos, é uma pandemia, né, gente? Então, assim, todos nós estamos sujeitos, a gente tem adotado algumas medidas de flexibilização que já estão sendo permitidas e que pode acontecer da gente se contaminar. Enfim, embora a gente tenha visto que essa contaminação ela se dá, ou melhor, o óbito tenha se dado com pessoas mais idosas ou que tenham algum problema realmente de saúde, uma imunidade, né, que o organismo não consegue reagir, isso pode acontecer, né? Então, assim, só que a gente tem que saber separar, né? Pode acontecer o óbito por qualquer situação, que a única certeza que a gente tem, né, gente? A única certeza que a gente tem na nossa vida hoje é essa, né? Que a gente um dia, né, não vai, que a gente não é eterno. Então, esse óbito pode acontecer. Então, se você é dependente, né, de uma pessoa, aí a gente já vai naquele outro requisito, para saber como que eu sei se eu tenho direito a receber pensão por morte ou não. Então, peraí, vamos separar as coisas. Uma coisa você ser vítima, você tem direito à pensão por morte de uma pessoa que, né, do seu companheiro, do seu marido, enfim, da sua esposa, que foi vítima do Covid-19 e que estava no ambiente de trabalho, a trabalho. Então, realmente, é o que você falou, Patrícia, não é só médico. Não é só quem está na linha de frente, não é só médico, profissional da saúde, que muito possivelmente esses médicos profissionais da saúde tiveram tiveram esse contágio diante da sua profissão. Agora, você deu um exemplo ótimo, a questão da degustadora, né? Que precisa usar, então assim, como que você se impede de ser infectado? Tomando os devidos cuidados, não é isso, Priscila, que a gente sempre fala, que a gente retomar nossas atividades, desde que a gente retome os devidos cuidados, tanto é que a gente está atendendo o cliente, está atendendo, mas assim, sempre de máscara, compramos os álcool gel, estamos pedindo para fazer, nosso prédio lá tem todo aquele controle, inclusive. Então, não dá, mas pode ter casos, né? Então, aí eu acho que é interessante que assim, tem que ser, a Patrícia deixou isso muito claro, tem que ser analisado o caso específico para tentar justamente justificar essa pensão por morte, assim, por conta da acidentária. Agora, eu só queria, Paty, que você reforçasse essa questão. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque existe uma diferença significativa entre você receber pensão por morte simplesmente pela morte natural e você receber pensão por morte pela morte o quê? Acidentária, certo? Certo. Bom, né? Vai mudar valor, inclusive, então, né? Muda valor, muda também os requisitos. Então, por exemplo, eu comecei a trabalhar, era meu primeiro emprego, eu comecei a trabalhar semana passada. Sofri um acidente de trabalho, seja a contaminação pelo Covid-19, ou seja, tive um problema de ser eletrocutado, enfim. Não importa que eu tenha começado a trabalhar ontem, semana passada, hoje seja o meu primeiro dia. Eu já vou ter a condição necessária para recebimento, para que meus dependentes recebam pensão por morte. É diferente de quando eu sou uma pessoa que não sofreu um acidente de trabalho. Se eu não sofri um acidente de trabalho, é necessário que eu tenha pelo menos 18 meses de contribuição. Perfeito, são coisas diferentes. 18 meses de contribuição, assim como no caso da doutora Luciana, não é em qualquer momento.
Não é que, eu trabalhei lá na década de 70, 18 meses, e, né, vim a óbito agora, meus dependentes vão ter direito? Não, não é assim. Esses 18 meses tem que ser 18 meses recentes. Outra perfeito. coisa que muda, até tentando lembrar aqui, tem mais uma coisa que muda, que agora eu esqueci. Eu não fiz muita coisa, muita informação. É muita coisa, a gente foi, enfim. Mas o principal básico é isso, né? Porque assim, a gente teve algumas mudanças, por exemplo, na questão até mesmo de prazo para a gente requerer o benefício, né? Foi mudado, de 90 dias, 180 dias. Então, tem alguns detalhezinhos que a emenda constitucional mudou, mas isso não é necessariamente no acidente de trabalho, por isso que eu estou tentando repassar aqui, para fazer esse paralelo de acidente de trabalho e não ser acidente de trabalho, é basicamente isso mesmo, é a questão entendi. de contribuição e a questão do cálculo que a pessoa vai receber do benefício. Entendi. Tem bastante coisa, né, que muda nos requisitos. Aí eu vou... sim. Daria tema para uma próxima live. Exatamente. Pode falar. Lembrei, sabia que tinha mais um item, né? Minha mente aqui deu um delay. O seguinte, antes da emenda constitucional, por exemplo, eu sou aposentada. É que isso eu acho que também ia ser uma das suas perguntas, mas a gente já responde. Eu sou aposentada. E aí o meu companheiro, meu marido, falece. Eu vou receber a minha aposentadoria e a pensão por morte, né? Que isso muita gente também está se questionando. Antes da emenda constitucional, sim, eu receberia os dois. Mas é o que antes? Eu ser aposentada antes? Não. A questão aí é principalmente o óbito. Tá? Porque aí a questão é da pensão por morte. Mas a aposentadoria, o que vai acontecer? Eu só tenho que optar por um dos benefícios, então? Não, na verdade eu vou receber os dois, mas eu vou ter que optar pelo mais vantajoso e eu vou receber de forma integral, ou seja, eu vou receber tudo. E o menos vantajoso, existe uma escala, um cálculo, e eu vou receber de acordo com o valor dele. Tá? Então, mas era o valor de um salário mínimo. Então, você vai receber um salário mínimo. Então, vai poder juntar os dois, tá tudo certo. Era R$5.000. Não, então aí já tem que fazer o cálculo, porque aí já muda, tá? Eu ia receber dele 5 e eu recebo 5.100, é o teto. A gente não vê isso, né? Infelizmente, nunca recebe teto, né? Mas não mesmo. No mundo dos exemplos, a gente pode. E aí, então eu vou ficar com a de 5.100, e essa de 5 ela vai entrar num cálculo escalonado, né? Porque eu tiro os 1.045, e aí os que sobram lá, os 3.900? 3.000. Que eu tô fazendo. Eu não me atrevo. Eu vou fazer, aplicar o índice, tá? Então, assim, aí existe uma regrinha que tá lá própria, né? Não adianta ficar falando que um monte de números que as pessoas também não vão guardar, mas isso também é fácil, né? É tranquilo, e em cima disso, então, eu vou ter esse cálculo. Então, eu vou poder acumular os dois benefícios? Vou, só que não da forma que era antes. Mudou o jeito de acumular. Exatamente, não daquele valor, né? Não, eu vou juntar não integral. Os dois e pronto. Não integral, perfeito. E tem também a questão de tempo de casamento, né? Que isso, na verdade, assim, ele já foi tava, reforçado, né? Exatamente, ele foi reforçado com a emenda constitucional, mas isso já tinha sido modificado lá em 2015, com uma lei que determinou que, dependendo da minha idade, né, eu como dependente vou receber por tanto tempo. E da necessidade de pelo menos 2 anos de união estável de casamento, ou seja, pelo menos 2 anos de convivência. Isso. Aí, se tiver mais de 2 anos de convivência, e dependendo da minha idade, eu recebo isso de forma vitalícia, senão eu recebo isso de forma escalonada. Sempre, no mínimo, 4 meses eu recebo, tá? Então, 4 meses é tranquilo. Além disso, depende da minha idade. E a necessidade do tempo de casamento, né? Até os 4 meses, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Nós já estamos
50 minutos. Nós estamos 19h58. A gente está batendo, falta 2 minutinhos para a gente encerrar, para a gente fazer efetivamente uma de 50 minutos, para não ser massivo, enfim. Eu só queria dar boa noite aqui para o pessoal que nos acompanhou e não fez perguntas, mas enfim, o caso da Luciana foi ótimo, porque a gente conseguiu trabalhar bastante, ó. Alguns alunos aqui, Silvestre, um Tem uma beijo. Pergunta também aqui, Fê, pra Fábio Carol. da Costa. Então, aí a Maria Fernanda está nos acompanhando, obrigada, Aurélio e Paulo Lopes. Mas vamos pensar nessa pergunta da Carol, então. Aí vamos colocar Isso. uma última pergunta para a gente responder, por favor. Aquela pergunta sobre a pensão por morte de militares, se teve modificação. Teve. Tem modificação, inclusive, na questão da acumulação. Mas Exato. aí eu não Aí é uma caso a área... caso. Exato. Agora que eu consegui ver, e ela tinha perguntado também a questão... depois ela colocou aqui respondida, que agora que eu consegui ver, eu não estava conseguindo ver os comentários. Ela fez a pergunta sobre a né? questão da união estável. Sim. Carol, é o seguinte, essa questão da pensão por morte de militares teve alteração, sim. Ela é super específica, porque depende de regimento e regulamento próprio. A gente pode até discutir isso num segundo momento, mas assim, eles também, vamos lá, né? Se a questão é essa, eles também sofreram, né? Vamos dizer assim, né, Paty? Eles também foi modificado. Não tanto, né? Mas também teve uma modificação e essa questão foi modificada sim, sobretudo na questão da acumulação. A questão o que eu acho que é importante o pessoal entender é que a gente tem um princípio, uma regra básica em direito de direito adquirido, né? Então você consegue mexer a partir da reforma, você não consegue mexer e retroagir. Isso é aula, né, de direito que a gente aprende, enfim, você não retroage, né? Você retroage somente em algumas situações de exceção para o quê? Beneficiar, né? Agora você não retroage para prejudicar. Então, eu acho que isso é importante também, até porque nós temos um Estado de Direito, enfim, eu acho que é fundamental preservar essa questão das regras jurídicas, né, das nossas próprias instituições, né? No momento que se discute tanto isso, eu acho que é importante a gente afirmar que essas questões têm que ser preservadas, enfim, né? A lei serve para isso, justamente para regular a nossa vida em sociedade, né? Senão, por mais que ela... Não é questão de justiça ou não, é questão de regulação, né? Se é justo ou não, a gente deixa para a filosofia para discutir isso, né? De fato. Eu acho que, assim, as perguntas que eu tinha imaginado foram todas satisfeitas, né? Até porque também nós já estamos adiantados aqui no horário. Eu vou pedir o seguinte, só que se você puder, Patrícia, por favor, só para encerrar, só para deixar claro assim, que tem, a gente falou sobre isso, mas a gente não falou efetivamente, que era uma das perguntas que eu tinha aqui, como que eu faço para saber se eu tenho direito realmente a esse benefício de pensão por morte, independente de Covid ou não, uma vez que existe esse fato morte, existe esse fato falecimento de um ente querido, como que eu faço, quais os caminhos, que dica que você dá pra gente, pro pessoal que está assistindo e para ficar também gravado aqui, para procurar saber se tem direito a esse benefício. Então, assim, em regra, filhos, sempre, desde que menores de 21 anos, ou maiores de 21, se eles tiverem alguma incapacidade que os invalide. Aí também tem direito. A esposa e o marido, os cônjuges, eles, se casados de forma legalizada, vamos dizer assim, né, ou seja, no cartório e tudo mais, desde que tenham mais de 2 anos, vão poder receber o benefício tranquilamente, tá? Se conviviam em união estável, há necessidade de comprovar, porém, isso não faz com que eles percam esse direito, tá? Os pais, desde que comprovem essa dependência econômica em relação ao filho falecido. Os enteados, desde que comprovem essa dependência econômica. Exatamente, a mesma coisa.
Ah, mas como é que eu vou saber, por exemplo, se eu tenho direito? Porque parece que ele estava numa empresa lá e essa empresa andava mal das pernas, não estava recolhendo previdência. Como é que eu faço? Independente deles estarem ou não, a gente volta naquela questão do empresário que está com impostos atrasados, mesmo ele sendo uma pessoa, um microempresário, ou aquele que faz o MEI, recolhe o MEI, enfim, estava em atraso. Então, só que o fato deles estarem em atraso não tira o direito dele. Por quê? A gente pode pagar nossas contas em atraso, só que na verdade a gente vai ter que pagar juros, correção. A gente só tem que tomar cuidado. Aí já fica, né? Porque assim, mas ela disse que então qualquer um pode pagar qualquer coisa. Não, não é assim, é qualquer tempo. Estava 10 anos sem pagar, sem recolher, sem recolher. Aí não é isso, tá, gente? Agora, quando é funcionário, aí não, mesmo que a empresa nunca tenha feito nenhum recolhimento dele, é possível sim. Por quê? Porque essa responsabilidade de ir lá no banco pagar a guia não era do funcionário. Essa responsabilidade era do empresário, do empregador. E se o empregador não fez, e se o INSS não fiscalizou, a pessoa não pode ter nenhum prejuízo. Esse ônus não vai para os dependentes, esse ônus não vai para as pessoas. Um mito muito grande. Mas ele estava 6 meses desempregado, então não tem direito. Tem direito sim, pelo menos por 1 ano, gente. Isso pode ter uma dilação muito maior, um tempo muito maior. Poxa, mas às vezes assim ainda estou com dúvidas. 2 caminhos, ou você vai e já entra lá no meu INSS, requer o benefício e veja qual a exigência que vem, veja se eles concedem, se eles indeferem. Poxa, eles estão pedindo coisas, ou indeferiram aqui, eu não estou entendendo nada do que eles estão dizendo aqui. Estão dizendo que está faltando carência, estão dizendo que falta qualidade de segurado, dependência econômica, tanta coisa aqui que eu não estou entendendo. Procure um advogado especialista na área, é importante que seja especialista, por quê? A matéria previdenciária ela é muito extensa e muito dinâmica, a gente sofreu alterações, muitas alterações em pouco tempo, e eu acho que deu para perceber um pouquinho aqui, que ela também faz uma amizade muito íntima com o direito de família, com o direito civil, com o direito tributário, ela anda de mãozinha trabalhista, ela é inundada com várias áreas, então não é uma coisa simples. Deveria ser mais simples, gente, né? Deveria, né? Mas não é. Então, sendo assim, sabe assim, teve uma época até que a OAB fez aqueles adesivos, né? Procure seu advogado, como é que era? Procure o advogado, né? Busque seus direitos. É mais ou menos isso mesmo, tá? A OAB naquela campanha era justamente porque muitas pessoas, infelizmente, normalmente são as menos favorecidas financeiramente, elas acabam não indo atrás, porque elas ficam pensando, poxa, mas eu vou ter que ter um dinheirão para ir atrás do advogado, eu vou ter que ter um dinheirão para isso ou para aquilo. Gente, não pensa nisso, pensa em buscar o seu direito, né? E aí essa questão é uma outra, o importante é você não ficar sem o seu direito. A campanha era sem advogado não se faz justiça. Isso mesmo, sem advogado se faz justiça. Perfeito, eu não lembrava a frase. A gente não vai entrar na questão da justiça específica, mas sem advogado você não efetiva o seu direito. Eu acho que poderia ser assim, né? Perfeito. Meninas, é o seguinte, juro por Deus que é para terminar, eu vou abrir uma exceção aqui, eu peço desculpas a vocês, que eu vou fugir do protocolo, mas tem uma grande amiga nossa, Maria Fernanda, ela é da família, que fez uma pergunta que eu achei super pertinente e eu vou fazer aqui, vou pedir para a Patrícia para a gente tentar responder em conjunto e aí de fato eu vou encerrar, tá? Ela pergunta, um beijo, viu, Fê? Obrigada, minha xará. Ela fala o seguinte, olha, a situação é a seguinte, antes da pandemia, uma pessoa entrou com o pedido de aposentadoria. E não foi deferida, ou seja, indeferida. Só que na pandemia, a pessoa morreu de Covid-19. Ela está num limbo, porque, né, do mesmo jeito que tem aquele limbo trabalhista, né, que a gente faz, os processos trabalhistas e tal, então ela pergunta assim, como que deve proceder o cônjuge que sobreviveu? Tá, então vamos lá. Esse limbo, até pra gente, né, é um nominho estranho, mas eu digo que é o seguinte, o limbo é aquele órfão que ninguém, né? Então não tem pai, não tem mãe, ninguém quer, né? Que é quando a empresa, enfim, ninguém... Não é problema da empresa, não é problema do INSS, então ninguém assume a responsabilidade. Então ele não era aposentado, porque a aposentadoria foi indeferida,
Então, não tem direito a cônjuge sobrevivente, realmente só questão de análise. O que eu sugiro para cônjuge sobrevivente fazer o requerimento de pensão por morte, tá? Por quê? Às vezes o benefício de aposentadoria ele não foi deferido porque, por exemplo, faltava um mês para ele se aposentar. Não sei, aí tem que analisar, tá, gente? E aí, mas ele vinha contribuindo até o meio do ano passado, por exemplo. E aí, ele veio a falecer agora, estamos no meio do ano, faz um ano. Então, ele ainda tem qualidade de segurado. Então, ela vai já receber o benefício. A questão é, será que faltava mesmo um mês? Ou será que o INSS não calculou esse um mês de forma correta quando foi fazer a aposentadoria desse senhor, né? Então, do cônjuge sobrevivente, não sei se é senhor ou senhora, mas enfim, o que acontece? Por isso é importante essa auditoria na pensão, que foi uma questão que a gente ventilou aqui no início da nossa live, né? Sim. Porque às vezes o benefício ele vai ser deferido, mas não da forma mais vantajosa. Mas pelo menos ela já vai estar recebendo alguma coisa, né? Sim, perfeito. Por isso, e aí, na sequência, ela pode faz a auditoria. E fazer uma auditoria. Concordo plenamente com isso, porque assim, uma vez que, vamos ver, essa aposentadoria que foi indeferida e a pessoa veio a falecer em função do Covid-19, muda essa situação. Eu não vou mais mexer naquele pedido de indeferimento da pensão, da aposentadoria, desculpa. Eu vou ter que mexer na situação da cônjuge sobrevivente. Então, assim, primeira coisa, concordo plenamente. Faz o pedido da pensão por morte. Negado que se discute a questão, concorda? Para você vai analisar a situação de contribuição lá do... Até um ponto importante. Por que eu digo isso? Porque a partir do momento que ela requer a pensão, ela deixa de ter lá aquele reloginho que ela tem de prazo para poder requerer o benefício, tá? Então, quer dizer, ela já parou ali o tempo. Isso é importante, porque depois, uma vez concedido, ela vai conseguir receber os atrasados desde a data do óbito. Exatamente. Só que eu vi que a Fernanda colocou aqui uma observação de que não era mais segurado e também não era aposentado. Só que é o seguinte, se ele não era segurado e nem aposentado, mas ele tinha o direito à aposentadoria, ele só não havia exercido esse direito, né? Ele só não havia conseguido fazer que a aposentadoria fosse concedida, tem direito à pensão por morte. Tá? Mas aí isso vai ser visto através do próprio pedido de pensão por morte. Então, porque às vezes pode vir aquela pergunta, então tem que dar entrada de novo na aposentadoria dele? Não. Até porque a gente não pode pedir. É um direito personalíssimo, só eu posso pedir a minha aposentadoria. Então, Patrícia, só para a gente complementar, veio muito num caso que nós discutimos, que nós tivemos uma semana passada no escritório, inclusive, que nós discutimos, a respeito do marido que tinha deixado de contribuir, até porque adquiriu uma doença, o caso que a gente analisou ali, que ele estava... Aí você até comentou, não, peraí, vamos analisar o caso específico para saber, ele ficou desempregado, quanto tempo ele ficou desempregado, quanto tempo ele deixou de contribuir, se ele teve uma doença decorrente do trabalho. Então, assim, tem muitas variáveis que a gente teria que analisar. Mas, em tese, eu concordo plenamente com a sua posição, assim. Pensão por morte, vamos analisar. Até, assim, 20 segundos, eu juro. É só... Agora, que advogado, né? Advogado é o quê? Falar pelo outro. Eu quero falar por mim, pelo outro, todo mundo. É claro! O que acontece? Uma vez, se a pessoa ela faleceu, mesmo que ela não tenha mais qualidade de segurado, mas ela morreu, a causa do óbito foi a mesma causa que ela 2, 3 anos atrás ficou afastada pelo INSS, e depois disso ela nunca mais conseguiu emprego, ficou sem recolher. Se a mesma doença, essa doença evoluiu e infelizmente chegou ao óbito, também é possível pedir a pensão por morte, tá? Então... Perfeito. Nossa, eu queria ficar muito mais aqui. Não sei se vocês queriam também, porque a gente está fazendo... Na verdade, vamos combinar, vamos pensar aí na nossa próxima live sobre o assunto previdenciário, porque tem muita coisa.
eu acho melhor a gente realmente A gente está falando muito, né? Porque a gente está falando muito e, como disse a professora da minha filha ontem na reunião de pais, via, né, obviamente, videoconferência, senão eu vou ter que pedir delivery de pizza para todo mundo que está nos assistindo, porque a gente vai interromper aqui o jantar, né? Então vamos encerrar até... e vai ficar a live aí gravada, né? Eu espero que vocês... Deu 1h04 já, eu acho que a gente tem que encerrar mesmo. Agradeço muito o pessoal que nos assistiu, as perguntas que foram feitas. Cheio de elogios aqui, dos meus alunos, ex-alunos. Aí tem... A Carol falou, eu acho que é sua, hein, o Paty, que ela falou assim... Menteada. Advogada muito competente, linda, linda. Eu me despeço aqui, claro que eu vou dar a palavrinha para vocês, 2 minutinhos para falar tchau, e depois eu já vou encerrar aqui o nosso broadcast, tá? Obrigada, viu, pessoal? Obrigada a todos. Paty. Obrigada, meninas, pelo convite. Obrigada, Michele, Carol, todos que mandaram, a Fernanda, todos que mandaram perguntas. No início da live, eu confesso que até, como eu disse, né, eu estava um pouquinho... É um tema que eu... Né, pesado, enfim, mas eu espero, como eu disse lá no início da live, que eu pelo menos tenha ajudado uma pessoa. Eu já vou sentir que eu fiz algo, né? A gente está até no momento que isso está muito em alta, né? Vamos fazer algo pelo outro, né? Acho que toda essa pandemia, se pode deixar alguma lição, é uma lição de que não há como a gente sobreviver sozinho nesse mundo, não há como a gente pensar só na gente, a gente tem que pensar na coletividade, na qualidade de vida de todos, porque se o meu vizinho não tem qualidade de vida, isso vai influenciar também na minha vida. É um ledo engano a gente achar que isso não respinga na gente, isso respinga. E espero, então, que dessa forma a gente possa ter contribuído, seja hoje ou seja no futuro alguém ver esse vídeo e possa ter de alguma forma ajudado. Um abraço virtual a todos, em especial aqueles que perderam entes queridos. É uma situação muito difícil. Como a doutora Fernanda ela falou, ela passou por isso, inclusive recentemente. Então, assim, um fraterno abraço mesmo. E que Deus nos abençoe e nos permita continuar aí ajudando uns aos outros. Amém. Obrigada. Amém. Eu não tenho mais palavras para dizer o quanto eu agradeço a Patrícia, até pelas próprias palavras que ela disse. A gente se solidariza muitíssimo aí com as famílias que perderam seus entes queridos e que passaram por isso novamente. E complementando o que a Patrícia falou, a gente está à disposição nos nossos canais, tanto do Instagram quanto do Facebook. Se vocês quiserem mandar por Messenger, né, para não aparecer, às vezes tem uma pergunta, um comentário, mas não quis se mostrar, né? Nós estamos à disposição, fiquem sossegados, encaminhem para nós e a gente, na medida do possível, vai ajudá-los nessa situação tão complicada, tá bom? E agradecer a todo mundo que participou. A destrinchar todas essas questões, essas nuances, não é à toa que somos advogadas, né? Até a Maria Fernanda colocou aí que ela é fã de advogados, mais ainda de mulheres advogadas. Então, a gente não tem que... Agradeço demais a Patrícia, né, Priscila? Eu acho que nós duas aqui, que a gente já né, foi essa parceria maravilhosa, essa pessoa maravilhosa que entrou na nossa vida. E que a gente faz um assunto que aparentemente, né, é pesado, mas olha só que gostoso que foi, né? A gente vai ter que errar, não tem saída, e vamos pensar aí inclusive, se vocês quiserem, se você que está nos assistindo, se quiser nos dar sugestão de temas dessa questão previdenciária, ou pelo Messenger, ou pelo Instagram, no direct do Instagram, ou no nosso Messenger aqui no Facebook, tanto o meu, da doutora Patrícia, como da doutora Priscila, a gente está à disposição, porque a gente faz aí semanalmente uma reunião entre nós, justamente para decidir os temas que a gente vai discutir aí na live.
tá? Espero que Perfeito. aqueles que não assistiram voltem a assistir. E agora eu não vou chamar delivery para ninguém. Boa noite para vocês. Boa noite, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Obrigada. Até a Boa próxima. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.